Alô, síndico, você conhece a Electric? Quer saber como reduzir a conta de energia do seu condomínio? Acesse a Electric Energia, tá aqui embaixo o link dos caras. Troque uma ideia com eles e você não se arrependerá. A Electric Energia. Valendo, Saideira Podcast no ar! Hoje estamos gravando à tarde, um calor infernal em Goiânia, e tanto por esse calor infernal, trouxemos aqui para o Saideira esse cara que é uma figura extraordinária, uma simpatia, Padre Rômulo Leal, Padre DJ, que é um homem de Deus e também um homem das pistas de dança e o escambau de Madureira. Fala, Padre! E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite, estar aí na Saideira junto com vocês, né? E principalmente falando de calor e o Padre de preto, né? De preto. É triste, é sempre assim. Tem esse detalhe. Ô, Padre, obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. E Augusto, não tá estourando aqui não esse mic? Não tá, né? É só no meu fone, né? Deixa eu regular essa moléstia aqui. Só um segundinho, Padre. Vai lá. Agora foi. Ah, deu, dane-se. Padre, vem cá, tá tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Melhor agora, porque foi transferido para a Basílica Sagrada Família, né? Então vou trabalhar lá. E é muito trabalho. É mesmo? Sim. Que tipo de trabalho espera o padre na Basílica? Sim. Missas, confissões, atendimentos no geral, né? Então, um olhar mesmo para a necessidade aí dos fiéis, desde a unção dos enfermos, bênção. Então, mas o mais mesmo é confissões e missa, porque tem bastante lá, né? Graças a Deus. Esse negócio de confissão eu acho extraordinário. As pessoas ainda se confessam, padre. E muito, meu irmão. Se você for lá na Basílica, você vai ver a fila que é eterna, não acaba. Que coisa, né, cara? Porque assim, a Igreja Católica inventou alguns milhares de anos antes de Freud a psicanálise, não é, cara? Tem um pouco de psicanálise na confissão. Na verdade, eu sempre falo assim, a Igreja, principalmente por causa da graça do Espírito, né, sempre foi mesmo de atender o outro, de ouvir, de escutar a história, de saber dos pecados, dar esse atendimento pessoal. Com isso, nasce também aí os atendimentos psicológicos, né, psicanálise e tudo mais, porque vai vendo que vai tendo resultado. Quanto mais a pessoa fala de si, fala das suas coisas, mais ela também alcança o conhecimento e a cura. E é por isso que entra aí a confissão agora também como sacramento, porque aí é uma bênção de Deus libertando de todos os pecados para começar uma vida nova sempre. Isso é bom pra Dedéu, né, cara? Mas, ô padre, é o seguinte, tem uma dosimetria de pecados? A gente vai lá confessar, vai, confessa uma gula. São tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Aí o cara confessa uma traição, aí já é o triplo. Tem isso? Tem uma dosimetria? Não, na verdade, antigamente tinha. Agora não mais, né? Mas você também vai vendo, de acordo com o pecado, o que você pode colocar aí como penitência para cada um, né? E isso é muito bom, porque é uma consciência, né? A hora que eu fiz algo errado, eu sei que por muitas vezes eu vou também aliviar a minha consciência com uma forma de penitência. Isso facilita. Até mesmo como é educativo, né? Sim. Que tipo de penitência você tem passado para os fiéis? Desde as Ave Marias até participar da missa, ou então entrar na igreja de joelho, tudo mais. Pô, imagina aí pro cara entrar na igreja de joelho. Esse aí aprontou demais. Que o cara agora faz? Todo mundo vai falar assim, uma pessoa entrou de... Ixi, esse confessou com o Padre Rômulo. Esse aprontou uma cabeluda. Sim. Mas que tipo de coisa o sujeito faz para você recomendar que ele entre na igreja de joelhos? Vai variar muito, né? Não dá muito, porque é particular de cada pessoa, né? Então fica muito complicado. Mas assim, a penitência, ela só é uma forma educativa mesmo, né? Para auxiliar, até mesmo para aliviar um pouco a consciência. Você acredita nisso, que a dor alivia a consciência? Olha, eu acredito pelo seguinte, depende da forma com que você olha a dor, entende? Se você olha como tortura e fica em cima dela o tempo inteiro, não, mas se você olha como crescimento, vale muito. Mas vamos colocar, a pessoa recebeu um trauma, viveu um trauma, e aquilo ali, por muitas vezes, talvez ao longo da vida dela, ela foi um empecilho para ela conseguiu crescer, não conseguiu desenvolver, sempre ficou travada naquilo. Mas na hora que ela faz um acompanhamento psicológico, ou então tem um acompanhamento espiritual, nessa hora facilita para ela. E aí ela ganha vida. E ela vê que aquilo que aconteceu na vida dela não vai segurar ela, mas não determina a vida dela. E ela ganha um up. Então, nessa hora, se ela olha para a dor dela e ganha um up para frente, isso valeu muito. Agora, se ela fica somente presa na dor, nessa hora é complicado, né? Porque ela vai ficar sempre patinando, não vai com a vida para frente. Aí é 2 vezes mais massacrante, né? Por isso. É triste mesmo. Vai depender do olhar de cada um, né? Tem pessoas que vivem uma vida muito sofrida e você fala assim, poxa, como que o cara aguenta ou então suportou viver tudo isso? E você olha para ela, é uma pessoa alegre, feliz, né? Porque aquilo não determinou a vida dela, não segurou. Ela conseguiu dar passos além daquilo. Você entrou pro sacerdócio há quanto tempo, padre?
Na verdade, eu sou padre há 11 anos, né? Mas tem 22 anos que eu entrei no seminário. Então, entrei em 2000 e aí nessa caminhada, graças a Deus. Né? Passou 10 anos no seminário? Em 2001 eu entrei no seminário. Sim, 2001. Aí passou 10 anos no seminário? 10 anos no seminário. É normal esse tempo? 10 anos para se formar? Vai depender daquilo que é a sua escolha, né? Eu, no meu caso, eu era um religioso, deoniano. Então eu entrei para religioso o quê? Deoniano, que são os padres do Sagrado Coração de Jesus. É chamado deoniano porque quem foi que fundou a congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus foi Padre Deon. Então, se tornam discípulos, seguidores da mesma espiritualidade, o mesmo método de oração que Padre Deon. Aí são chamados deonianos, que fazem parte dessa caminhada o Padre Zezinho, o Padre Joãozinho, né? Então, eu entrei nessa congregação. Hoje eu estou na diocese, na Arquidiocese de Goiânia, né? Porque saí da congregação, vim para a Arquidiocese. E nesse trabalho com a Arquidiocese virei diocesano. Então aí já não tem mais essa presença da vida religiosa. Mas na vida religiosa tem sim essa caminhada de você ficar aí 10, 11 anos, talvez até 12 anos. Porque a gente faz o estudo, entra no seminário, igual no meu caso, pelo propedêutico, que é uma preparação. Depois disso, 3 anos de filosofia, vai variar, 3 ou 4 anos de filosofia, né? Aí vai depender um pouquinho da congregação. Aí o nosso postulantado, que é uma preparação de novo para o noviciado, que é onde a gente vai professar os votos, faz o noviciado que fica 1 ano recluso. Um ano recluso? 1 ano recluso, sem vir para casa, somente lá em oração e estudo do fundador. Depois disso, nós fazemos os votos de pobreza, castidade e obediência, e aí sai para um estágio, que nós chamamos de tirocínio. Fica 2 anos trabalhando como religioso, fazendo a experiência, retorna para fazer teologia, são 4 anos de teologia, depois disso ordenado. Que rolé, hein, bicho? Aí depois todo mundo fala assim, ser padre, né? É fácil. Não, mas que rolé, bicho. Isso aí nem para entrar no, sei lá, em medicina na USP é um rolé desse. Mas, padre, você falou você acabou de falar, né, do seu período lá no seminário e tal. Qual coisa mais difícil? É a reclusão? Porque você falou aí 1 ano recluso, sim, tendo contato apenas o quê? Com o pessoal lá do seminário, né? Isso, você liga para sua família, né, nesse ano de noviciado, né, tem um contato com a comunidade em si, porque você faz um trabalho pastoral que vai para as paróquias, mas pelo contrário, a tua missão é dentro de casa mesmo, da vivência da oração, do estudo da palavra, principalmente também aí do estudo da história do fundador, então a gente vai buscar essas raízes, então a gente fica mais recluso mesmo. E eu fui fazer o noviciado na melhor cidade para fazer noviciado. Onde? Onde? Agora eu quero saber. Barretos. Ali é uma curtição da moléstia. Barretos é maravilhoso. Você imagina, na época da festa do peão, a gente só escutava o barulho fechado dentro do seminário. Quando dá uma vontade de pular a concentração. Vou ali rapidinho. Vamos ali só depois mas não tem chance, não. Não tem como, né, cara? Mas tem gente que pira no seminário, padre? Não, pelo menos assim, do meu conhecimento, do tempo que eu tive de seminário, não teve, não. Porque assim, você é convidado a estar lá, mas quem diz o sim é você. Claro. E você não é obrigado a estar. Se você viu que não é isso, então só saltar fora. Não tem problema nenhum. Como aconteceu. Que nem Big Brother, aperta o botão velho, valeu, vou pro mundo. Isso. O nosso lá não tinha o botão vermelho, era o copinho. Igual aqui, ó. Copinho? Você tinha que bater o copinho? Batia no copinho. É mesmo? Você conversava com os formadores, entrava num discernimento ao longo do tempo que não era o teu lugar. E aí depois disso, a hora que fosse avisar para toda a turma, igual eu estava no seminário, tinha 100 jovens na filosofia. Aí sempre aparecia uma hora que terminava o almoço ou terminava a janta, alguém... Aí ela assim, eu tô indo embora, gente. Valeu, gente. Valeu, foi muito bom. E assim era, cara. Cumpri minha missão. Isso é louco, né, bicho? Mas o que te levou à decisão de se tornar padre? Porque eu imagino que assim deve ser um conflito danado, né? Não. O conflito maior é, na verdade, dos amigos e familiares aceitarem. Da gente já é tomada decisão. Na verdade, quando foi para eu entrar para o seminário, já foi mesmo um processo de discernimento que você vai fazendo antes, né? Com oração, acompanhamento com alguns padres e irmãs, né? E aí você vai discernindo qual lugar você quer entrar para ser sacerdote, e assim a gente vai fazendo. Então, por isso não se torna um peso. E como eu falei, você também tem a liberdade para sair. Mas, para mim, o peso maior foi deixar a minha família, entende? E a namorada.
O restante foi fácil. Trabalho, a gente não preocupa, não. Por isso, deve ser um conflito danado, né, cara? Assim, apartar-se da família, da namorada, das possibilidades do mundo. Não é, padre? Porque o mundo, assim, Deus oferece muito, sim, mas o mundo também, né? Sim, mas o porém é que eu sempre falo pra galerinha, principalmente que quando eu faço um acompanhamento vocacional, então converso com eles, ou em algumas pregações, em momentos de oração, eu sempre falo assim, ó, eu nunca renunciei nada. Nunca. Eu escolhi. Sim. Porque a renúncia, por muitas vezes, mostra para você que parece que você sempre está fazendo uma coisa aqui com um olhar no passado, né? E, na verdade, o meu olhar não é no passado, a minha escolha é sempre presente. Então, quando eu faço a escolha, eu brinco numa coisa muito rasa. Eu gosto muito de pudim, mas eu gosto muito também de manjar. Só que, na hora de comer, eu vou escolher um dos dois. E a hora que eu escolho o pudim, eu não vou ficar comendo o pudim e falando, não comi o manjar. Não, eu que escolhi. Eu assumi isso. Pronto. E pronto, cara, segue a caminhada. Meu pai, quando foi a primeira vez que eu falei para ele assim, eu quero ir para o seminário, já está mais ou menos tudo certo, ele só virou para mim e falou assim, dentro de um ônibus, que o meu pai era motorista de ônibus, levava os alunos para o colégio estudar, ele falou assim para mim, eu não criei filho meu para ser padre, não. Nossa, eu silenciei. Guardei no meu coração durante esse tempo. Depois ganhei autonomia e quando ele viu que o negócio era sério, ele conversando com um amigo nosso, da nossa família tal, conseguiu um emprego para mim em Brasília. E eu fui morar em Brasília, fiquei 1 ano em Brasília. Eu acho que ele pensou assim, né? O Rômulo indo para Brasília, ele vai parar de andar com essa galera da igreja e vai parar de pensar nessas coisas. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque quando eu fui para lá, eu vi que era decisão minha mesmo. Não tinha outras pessoas em volta disso. Sim. Era a escolha minha. E aí foi a hora que eu tomei a decisão. Mas a briga feia foi com a namorada. É mesmo? Conta isso aí pra gente. Todo mundo fica curioso. O que ela tentou fazer para desvirtuar o nosso padre? Não, ela não desvirtuou, ela me ajudou. Ajudou. Porque foi o seguinte, eu vivia antes de festa em festa, de bar em bar, de mesa em mesa. Pô, então já eu me torno padre, porque eu tô nessa aí. Tá um passo já. Tô chegando. Tá no final da carreira. Tô no final da carreira. Então, mas na verdade, graças a Deus, eu vivi assim, de repente, fiz uma experiência de Deus, numa tarde de louvor, junto com o pessoal da Renovação Carismática Católica, e aí eu firmei o pé na igreja e deixei tudo isso. Só que logo eu também rezava e pedia a Deus que mandasse para mim uma pessoa que fosse muito boa para mim. E Deus me deu Silvia. E Silvia foi um presente de Deus para mim. Foi ela também que foi me ensinando aquilo que era o mais difícil, que eu achava que seria mais difícil, que era a castidade, né? E foi nessa vivência que aí eu aprendi a viver a castidade, então ela me impulsionou para a vida sacerdotal. Depois disso, de um tempo de namoro, a gente já estava falando noivado, casamento, já surgiu a dúvida, é isso mesmo que eu quero? É casar mesmo ou não? Né? E aí entrou isso e logo eu fui fazer um discernimento vocacional e eu vi que era ser o sacerdote. Só que Silvia viu a minha dúvida e eu rezei nesse dia e falei assim, pronto, Senhor, está resolvido. Se Silvia terminar comigo, eu entro para o seminário. Se ela não terminar comigo, eu não vou entrar, porque já está resolvido, é a tua voz agora. E rezando, não passou 15 dias. Silvia chegou em mim e falou assim, ei, eu estou vendo que você está com uma dúvida muito grande. Vamos dar um tempo no namoro? Eu falei assim, ferrou. Agora é a deixa. Agora que eu entro com a minha fala. Ferrou. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu vou fazer um processo de discernimento, falei para ela. Vou entrar para o seminário, porque é até bom que eu entre para o seminário, porque se eu estou lá, faço a experiência, vejo que não é, eu retorno e isso sai da minha cabeça. Porque qualquer briga que eu e ela tivéssemos, nessa hora eu ia falar assim, era para eu ter sido padre mesmo, né? Agora estou aqui aguentando essas coisas. E na verdade não é por isso, né? Então fiquei 1 ano no seminário e ela 1 ano aqui fora, mas o trato era feito. 1 ano aqui fora, sem arrumar namorado. E eu 1 ano lá dentro, comportadíssimo. E nessa hora a gente fez essa experiência de 1 ano. Quando eu voltei depois de 1 ano, eu falei para ela, eu vou continuar a caminhada. Aí ela seguiu a vida dela e eu a minha. E assim foi, mais ou menos. Sem contar os choros, né, as brigas, as lamentações. Que coisa isso, padre, que coisa, pelo amor de Deus. Mas a pressão foi só da parte do teu pai, da família? Tua mãe? Tem irmãos, não, padre? Tem a minha irmã, a Kate. Não, na verdade, assim, para nós, a experiência que nós tínhamos em casa de padres era do padre Antônio, que veio da Holanda para o Brasil e nunca mais tinha voltado.
Então, para eles, a hora que eu me tornasse padre, eu iria para nunca mais voltar. Então, esse era o peso. Sim. Mas a hora que entenderam que não era bem assim, que eu sempre estaria de férias, estaria em casa, naquilo que precisasse, todo mundo concordou sim e abraçou, sabe? Principalmente depois dos meus votos de pobreza, castidade e obediência que eu fiz, né, em 2006. Então, quando eu fiz os votos, eles viram a beleza da vivência religiosa. E aí eles apoiaram com unhas e dentes e hoje me defendem, né? Até minha irmã caça briga por causa disso. E sua família toda de que cidade, padre? Daqui mesmo. Goiânia mesmo. Qual bairro? Qual o seu setor? Aqui no Moinho dos Ventos. Moinho dos Ventos. Bem pertinho. Mas, padre, o que é mais difícil nesses votos? É a castidade, a obediência ou a pobreza? A obediência. Rapaz, isso pega no pé. Porque é uma obediência, claro, que conversada. Né? Não é uma obediência somente imposta. Em algumas coisas vão acontecer algumas obediências impostas. Mas, no mais, eles vão conversar com a gente. Mas sempre quando vem com a obediência, eu tenho para mim, pelo menos. Rômulo, nós precisamos que você, foi a experiência que eu fiz, você vá para Santa Luzia, no Maranhão. Era uma paróquia, um santuário, com 180 comunidades. Então você fala assim, meu Deus do céu, para dar conta de tudo isso. Mas você fala assim, não vou. Mas quando eu falo não vou, talvez eles possam respeitar e não te enviar para lá. Mas você é obrigado a dar certo no outro lugar para onde você escolher que vai. Entende? Então, para mim, eu acho muito melhor ir. Se não der certo, eu falar, não dei conta do trabalho, pode me mudar de lugar. Né? Porque se torna mais fácil. Mas a obediência se torna mais complicado da vivência. Né? Porque é difícil. Quebra o ser humano você se colocar abaixo do outro, por muitas vezes. Por mais que a gente já viva essa hierarquia em tudo, no nosso trabalho, né? Na vivência familiar, a gente já tem isso. Mas, por outro lado, a hora que conflita com os seus sonhos ou pensamentos, isso se torna difícil. Então, para mim, a obediência é a parte mais difícil. Mas eu sou obediente, sou um bom menino. Eu hei de concordar contigo, viu, padre? A tal da obediência é fogo na jaqueira, né, bicho? É complicado. Mas, amiga, padre tem salário? Vai depender muito aí do trabalho que ele vai fazer. Sim. Em Santa Luzia, eu não tinha, não. Por quê? Era uma comunidade muito pobre. E aí, nesse tanto, a gente achava ruim tirar um salário para nós, porque era o máximo de dinheiro que entrava, dava para manter o nosso trabalho, que era colocar combustível no carro, organizar encontros pastorais, era mesmo próprio para o trabalho da paróquia. Né? Em outros lugares eu já tive um salário, então, como diz a palavra de Deus também, o trabalhador merece seu salário, então até mesmo para manter. Né? Como vida religiosa, a gente retira esse salário e manda para a congregação para a formação de novos padres. Então tem um cuidado para com isso, não fica conosco, vai direto para eles. Né? Na vida diocesana, o padre também já vai fazendo um cuidado com ele, porque na velhice ele mesmo precisa desse amparo e desse cuidado. Né? Então um pouquinho disso. Sem dúvida. E como é que surgiu essa história de padre DJ? Como é que você chegou até as picapes, padre? Conta essa jornada pra gente. Agora vai falar do bar, tudo mais. Não, vamos lá. Na verdade começa porque eu sempre gostei muito de festa. E em festa você sabe muito bem que a gente vai fazendo muita amizade com o pessoal, né? Não talvez tenha aqueles amigos mesmo, mas é aquela amizade de curtição mesmo que você tem, que é muito bom também. Então eu fui fazendo amizades assim. Sempre tinha festa na roça, eu ia para festa na roça, que eu achava ótimo, né? E o pessoal com som eletrônico, então levava na roça, tudo. Na roça também. Ah, sim. Ia também. Então ia na festa e eu via lá eles mudando as músicas, aquilo me chamava a atenção, que eram os DJs da época. Imagina, né? A gente antes, eu sou da época que utilizava o LP. Bolachão, né? Bons tempos, saudade. Então, utilizava isso. Depois veio o CD. Aí no CD foi uma tecnologia fantástica. A gente questionava assim, nossa, o que vai vir depois? Aí veio o MP3, né? O pendrive. Mas, na realidade, eu via tudo isso e fui fazendo amizade com o pessoal. E logo eles foram mostrando para mim como fazer as transições, né? E tem aquele negócio, né? Vamos lá para casa, fazer um churrasquinho? Vamos, tá. Vamos embora para lá. Fazer o churrasquinho, chegava lá, eles ensinavam, fica aí, pega aí, vai fazer aí. Então, nessa hora a gente ia aprendendo essas coisas para fazer. Aprendia mesmo na prática, na amizade, né? Então, muitas vezes aconteceu isso. Foi assim que eu fui gostando da música cada vez mais. Depois entrei para a igreja e aí eu deixei tudo isso. Falei assim, não, renuncia a isso em nome de Jesus, joga tudo isso fora, acabou a situação, não quero mais isso. E nunca mais pensei, nem tocava no assunto, que eu iria usar, né, essa forma para evangelização. Quando eu fui para Santa Luzia, eu vi os jovens indo para a Fly Dance.
Nossa, Fly Dance era boate lá. Era boate. Fly Dance. Fly Dance. Aquele monte de moto, aquele monte de gente indo pra Fly Dance. Tome-lhe Fly Dance. E eu lá na igreja com os mesmos jovens e as vovozinhas, né? Eu falei assim, não, gente, tem que mudar alguma coisa, não dou conta disso não. E nesse trabalho, graças a Deus, fui reunindo com os jovens de lá e a gente fez um encontro chamado EJD. Nesse encontro, nós imaginávamos que ia dar uns 50, no máximo 100 jovens. Beleza. Preparamos tudo para isso. Só que a gente colocou o ingresso a R$2 e falamos que ia ter uma cristoteca. Pegamos esse nome que era utilizado por um grupo católico lá em São Paulo, né? Uma comunidade de vida. E a hora que a gente montou e falou que ia ter uma cristoteca, era uma festa, né, de Cristo, com música eletrônica e tudo mais, a galera foi avisando uma para outra, foi divulgando, isso foi fazendo sucesso. A hora que a gente viu no dia, nós levamos um susto. Nós tínhamos 300 e poucas pessoas, 300 pessoas, contando redondo. E aí nós não tínhamos espaço. Aí a gente teve que se adaptar no máximo possível. E com isso também, meu jeito de ser, eu fui fazendo amizade com o pessoal que era DJ. Alguns DJs me ajudaram também. Então a gente arrumou som, iluminação, fumaça, tudo que era da boate a gente conseguiu para fazer a festa. Eu não tinha mais a controladora DJ, né? E aí eu liguei para um amigo meu e falei assim, ei, me socorre aí em São Paulo, cara, compra uma controladora e manda para mim pelo correio. E aí ele foi, eu mandei algumas fotos para ele, ele foi, pegou e comprou uma Numark pequenininha desse tamanho, parecia um joystick, e mandou para mim. Mas eu utilizei essa. Cara, a hora que a gente fez a festa, tinha gente que escutava o som do lado de fora do salão da igreja. O cara é Fly Dance? Não, é o padre. É o padre. O pessoal tentando pular o muro para ir para dentro da festa, sabe? E foi muito legal, muito legal. E por isso aí começou logo, os padres começaram a me chamar ali na redondeza, nas paróquias ao redor, para eu ir animar as festas dos padroeiros. Sim. E aí foi crescendo. Na hora que eu vi, eu estava rodando meio Brasil como padre DJ e tocando, e aí criando músicas. Encontrei um amigo que foi fantástico para mim, Imperatriz do Maranhão, que é o DJ Rony TX. Ele é secular, mas até me acompanhava em todos os eventos e shows, e foi me dando outros toques, eu fui aprendendo outras coisas, fui aperfeiçoando. Então logo a gente começou a produzir alguns remixes, mashup, e assim foi indo. E aí foi crescendo. Hoje a gente está com algumas músicas aí nas plataformas, como também no YouTube, está girando direto. Sempre eu coloco um remix novo lá. Isso é muito bom. E padre, eu gosto de repetir isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem esse detalhe da vida do Cristo. Você pode falar melhor do que eu, mas o Cristo era da alegria, né? O Cristo era da festa, né? O primeiro milagre é a prova disso. O cara acabou o vinho, Jesus, meu irmão, não vai acabar a festa nunca aqui não, me traz água aí. Isso é lindo. Eu acho o primeiro milagre uma coisa realmente bonita, porque o que o Cristo fez, ele não deixou a festa e a alegria acabar, né? Na verdade, o texto de João, das bodas de Caná, vai mostrar que havia uma família que vivia o jeito de ser família somente pela tradição, mas não tinha mais amor. O casal já não tinha mais amor. E é nessa hora que Nossa Senhora, que assim como nós colocamos na fé católica, ela foi convidada, porque fala, né? A mãe de Jesus e Jesus com seus discípulos foram convidados para a festa. Nossa Senhora vê que tem uns rumorzinhos, alguma coisa está acontecendo. Então, como uma mulher, ela sempre observa muito. Nessa hora ela vai lá e vê o que é. E ela vem e chama Jesus. Ei, o vinho acabou. É uma vergonha para um judeu a festa acabar porque o vinho acabou. Porque mostra assim, não foram prevenidos e principalmente ou não tinham condições para fazer a festa. Então, 3 horas da manhã, nenhum distribuidor aberto, faz o quê? Não tem aí nessa hora, ela vai e fala para Jesus, porque é interessante que é uma ligação. No momento em que que José e Maria perdem o menino Jesus lá atrás e encontram ele depois na porta do templo, ele fala assim, não sabes que eu tenho que me preocupar com a coisa de meu pai? E aí ela guarda aquilo no coração. Quando chega bodas de Caná, é como se ela dissesse para ele assim, aquilo que você queria fazer lá atrás, agora é a hora. Todo mundo precisa te conhecer. E é a hora que ela fala para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E é a hora que ele fala, enche as talhas. Encheu as talhas, e a hora que o servente pega e leva para o mestre-sala, é o melhor vinho já servido. Né? Olha isso. Então, para você ver a beleza, e aí vai entrar aquilo que você falou. O continuar a festa, Jesus, o Antigo Testamento já não corresponde mais, não traz a alegria que era para trazer. E de repente Jesus é essa novidade, a nova alegria, o novo sabor
do Evangelho agora diante de nós. E por isso traz alegria naquele momento em que a festa ia acabar e não ia ter mais festa, não ia ter mais alegria. Eu acho essa passagem muito linda, ainda mais porque é o primeiro milagre. Sim. É a primeira demonstração do poder sobrenatural do homem, sim. né? Eu acho bonito como João faz isso, né? João até mesmo nem chama de milagre, ele chama de sinal, né? É o primeiro sinal, quer dizer, um sinal é para mostrar, esse é o Cristo, é o Messias, o enviado. Isso é lindo É demais. muito bonito. Ó, Augusto, pega um vinho aí pra mim que... Deu até sede no rapaz. Minha fé tá pedindo. Brincadeira. Deixa eu falar, padre. E você toca de tudo, padre? Nas suas andanças de DJ? Na verdade vai variar um pouquinho, né? Quando é um show próprio meu, eu toco mais mesmo, a maioria é música eletrônica, né? Então, aí, os dance da vida, os house, né? Electro house, essas coisas assim. Brazilian Bass, mas quando eu vou fazer igual fiz agora para Shalom, a virada de ano, né? Então aí foi o Réveillon da Paz, fiz para Shalom, aí eu toco de tudo. Eu toco um pouco de música eletrônica, depois eu venho com forró, depois eu vou com axé, e assim a gente vai tocando todos os estilos até voltar para o eletrônico de novo, eu vou seguir nessa sequência. Mas você é apaixonado por música eletrônica, né? Eu gosto demais. Sempre fui, né? Gostava demais. E, na verdade, no meu tempo de não convertido, como assim, no processo de conversão, Pet Shop Boys, tudo mais que eu via que tinha uma batida maior, eu sempre escutei muito, né? E porque a música eletrônica, eu não sou entendedor, mas ela é dividida em, digamos assim, vários estilos, né? Você Muitos falou em agora. house, não sei o que lá e tal. Qual o que você manda e manja melhor? Não, sim, eu gosto muito do EDM, que hoje, EDM, né? O EDM é um estilo de música eletrônica também, mas eu gosto muito do house, né? House. O house eu gosto mais porque volta lá a memória afetiva das festas. O house seria o que especificamente? Não, são batidas diferentes, né? Tem os BPMs separados, então batidas por segundo. Cada um desses estilos vai utilizar uma forma de batidas por segundo. Então por isso que a gente vai classificando dessa forma, né? Então aí dá seu nome, cada um vai tendo. Mas é bonito por isso, né? Hoje eu gosto muito do Brazilian Bass, que é o estilo que o Vintage Cultura toca, né? Então isso é muito Brazilian legal. Bass. Que é aquele mais puxado por um baixo, bem legal. Sim, mas agora me dá um exemplo do Brazilian Bass. Então, aí. o Vintage Culture, Vintage Culture. que sempre toca mais e trouxe esse estilo, né? Saquei. Então, essas batidas dele. Mas às vezes você tá numa festa, assim, numa paróquia, tocando. Aí tem muita senhorinha e tal. Você já manda uma eletrônica mesmo na consciência das velhas? Cara, são as melhores pra dançar. Não, aí às vezes se solta, né? É impressionante. Eu vou deixar o pessoal curioso e vocês também. Só entrar lá no YouTube e procurar Erguei as Mãos do Padre Marcelo Rossi. Eu fiz um remix dele e aí depois eu mandei pra ele, fiz também o do Padre Zezinho. O Padre Marcelo achou muito legal o remix, né? Mas eu peguei aquela música, erguei as mãos e coloquei na batida eletrônica. E aí é muito legal porque as vovozinhas têm isso daí já, na cabeça, cara. Erguei as mãos, né? E dá glória a Deus. Então eu começo com o mesmo gesto e solto a música. Só que aí depois vai aumentando a aceleração, a batida por segundo e assim a gente vai indo. E logo tá todo mundo dançando. Então é legal por causa disso. Sim. Por ser um padre DJ, um padre festeiro, um padre da alegria e um cara bonito, você é bonito. Obrigado. De vez em quando toma um enquadro, assim, de uma carola assim, mais assanhada, digamos assim, toma aquele, padre, sei o quê, e aí, meu bem, como é que tá? Rola um negócio desse, assim, um assédio de vez em quando, padre? Na verdade, já rolou? Na verdade, eu passei por uma situação dessa uma vez. Não pode falar o lugar, nem, né, porque por favor, a gente conta o milagre, mas não o nome do santo. Eu terminei uma missa um dia e aí, a hora que eu saí para a sacristia, estava a mãe e a filha, né, que também tinha ajudado na missa. E do jeito que a mãe sempre me conhecia, a mãe me passou uma cantada para a filha, né? Então, eu faço de conta que eu não entendo, dou uma risadinha daquela, uma cara de paisagem, uma risadinha sem graça, fiz de conta que não entendi e saio. Então, passo tranquilo. Esse foi o constrangimento maior que eu já passei. Pelo contrário, o pessoal tem muito respeito. A hora que fala que é padre, então todo mundo se comporta. Na minha frente se comporta. Não sei nos bastidores, mas pelo menos na minha frente se comporta. Todos se comportam. Mas explica melhor isso aí. A mãe soltou pra filha, ali o padre dando mosca, vai lá. Como é que foi isso, padre? Explica melhor isso. Ela só jogou assim, falou assim, olha, padre, eu sempre rezo para que a minha filha tenha um esposo igual ao senhor.
Aí complica, né? Vai assim, padre? Não vai rolar. Não vai dar, né, cara? Não vai dar. Mas vem cá, isso é uma coisa realmente, eu acho que deve ser muito difícil de domar, de compreender, porque, assim, todo homem nasce com isso, né? Com a vontade, com apetite sexual. Como é que faz, padre? O pessoal fala que os padres tomam remédio, né? Não toma remédio. Né? Não tem nada disso. Cara... Tem um remédio, assim, pra enfraquecer a libido, chama casamento, padre. Eu sou casado. Essa é coisa do Augusto Fórin, que ele fala isso. Augusto é canalha. Mas e aí, padre? Não tem. É aquilo que eu falei no início da nossa conversa. E quando você vai para algum lugar, ou então faz uma escolha de uma opção de vida, você faz a escolha e você já sabe como vai ser a vivência. Sim. Então, nessa hora, você já também tem que olhar. Eu sou apto, eu dou conta de viver a minha vida tranquilamente assim? E aí é a hora que você vai abraçar, sim ou não. Para mim, foi muito tranquilo. Claro, Deus nos fez, e louvado seja Deus, com apetite sexual, com desejo, tudo mais. Mas sabe que a felicidade nossa não está plantada só aí. Sim, sim. Então tem muita coisa. Porque se fosse plantada somente na relação sexual, as nossas relações de amizade não trariam felicidade para nós. Sem dúvida. Não é? No entanto, as relações de amizade, por muitas vezes, vai trazer até mesmo uma alegria, um prazer muito maior na convivência, por causa da convivência, que até mesmo muitas vezes a relação sexual. É claro que eu sempre digo, né? E agora vai sendo o mundo inteiro dizer isso. Deus foi tão misericordioso e amoroso conosco, e eu digo isso de todo o coração, e por isso que a relação sexual com a pessoa amada, ela tem um tchan diferente, que Deus dá para nós a graça de ter a relação sexual como um ato criador. Então, é a experiência dele na criação. E nós participamos deste êxtase. E eu costumo dizer, porque eu já vivi na bagaceira. Assim, cara, não existe nenhuma droga que dá um êxtase igual ao da vivência sexual. Cara, e louvado seja Deus por isso. Deus fez perfeitamente para falar assim, ó, você tem o prazer para criar. Entendeu? Então, olha a beleza disso, surge a vida, nasce a criança, você se torna pai, né? Perde o juízo depois, mas depois alegra-se com isso, né? Porque é muita preocupação, em meio à brincadeira para dizer, vale a pena. E é por isso que tem essas opções. E no meu caso, de escolher ser padre para não ter essa vivência, é para mostrar para todo mundo também, com um testemunho de vida, que a gente pode ser feliz, alegre, e isso não é o principal da nossa vida. Claro. Ele é um complemento. Porque você passa menos tempo na vivência sexual do que, né? Sim. Com... Mas então, eu imagino... Mudando aí a frase. Mas eu imagino, padre, que alguns sacerdotes devem pirar, né? Porque quando lhes invade o desejo, o apetite sexual, eles pensam que aquilo é uma maldição, coisa que o valha, e se penitenciam, né? E na verdade, é um conflito danado, né? Na verdade, era antes da chegada da psicologia também, né? Então, se tinha como até mesmo a vivência sexual, ou então sua própria sexualidade, como uma ação ruim. Mas, por outro lado, foi crescendo, se desenvolvendo e vendo que é uma beleza de Deus. Claro. Mas aí que você vai ser beleza mesmo quando você também ordenar isso. Fora da ordem, tudo se torna prejuízo. Né? Então, ordenar que quer dizer você ter a tranquilidade da vivência e saber o porquê de cada coisa, sem gastar de qualquer forma. Uhum. Né? Então, é essa tranquilidade. A história do celibato, o celibato surge quando e como na Igreja Católica, padre? Na verdade, o celibato sempre existiu não só na Igreja Católica, mas também fora em outras religiões, que era essa opção dos eunucos que viviam antes, até mesmo no cuidado dos egípcios, eram pessoas celibatárias. Né? Então você vai olhar assim, ó, sempre existiu pessoas que se dedicaram ao culto, se dedicaram ao cuidado de pessoas que não se casaram e não viveram esse lado afetivo sexual. Então não é somente com a Igreja Católica. Para nós ela se torna um ponto principal por causa da vivência do Cristo. Então o Cristo não se casou, o Cristo viveu para a evangelização, para mostrar e revelar o reino de Deus. E nós queremos seguir esse Cristo. Então, por isso, a gente tenta, cada vez mais na nossa fragilidade, dar o testemunho desse Cristo presente hoje na sociedade. E porque, na verdade, para nós, no batismo, no momento que nós recebemos o batismo, nós nos tornamos um outro Cristo. Então, um outro evangelizador, um ungido de Deus. Não Jesus Cristo, mas um outro Cristo ungido por Deus. Por isso, somos cristãos. Seguindo os passos do Cristo. E alguns, na audácia da fé,
faz a experiência que nós fazemos de entregar a nossa vida por completo, sem nenhum apego, por causa da pobreza, da castidade, da obediência, neste testemunho do Cristo vivo hoje. Mas o celibato não é uma coisa do cristianismo primitivo, já é uma coisa depois da Igreja Católica assentada, não? Não, na verdade, o primitivo é a Igreja Católica, porque não tinha outra igreja, a não ser o judaísmo. Né? Então, eu tô falando do cristianismo das catacumbas e tal, mas o celibato já não era uma coisa presente naquele primeiro cristianismo, né? Era. O próprio Cristo era. Sim, é o exemplo do Cristo, então, né? Nasce com ele. Para falar assim, se foi para olhar para onde nasceu e qual foi o olhar da igreja, olha para o próprio Cristo, que viveu aí até os seus 33 anos, morreu vivendo principalmente a obediência ao Pai. Né? Então, nesse cuidado, é a presença de Deus no meio de nós. O senhor acha que essa regra vai cair um dia? Olha, não sei te dizer não, né? Mas pelo que eu vejo dentro do testemunho próprio da igreja, não. E não tem necessidade também de cair. Porque, como eu falei, a escolha não é imposição da igreja, é a escolha pessoal de cada um para essa vivência. Entende? Se eu quero seguir o Cristo, eu vou abraçar dessa forma. Senão, eu vou ter a vivência matrimonial. Claro. Né? Então, o mundo está aí, né? Tá a aberto, porta do mundo está aí, né? Está aberto para isso. Então, por isso que eu acho que não tem necessidade de cair. Porque se mantém o testemunho. E mesmo que, entre aspas aí, né? Entendam o que o padre vai falar agora, né? Se a igreja viesse um dia a liberar, continuaria o celibato da mesma forma, porque é uma opção de muitos. Né? No meu caso, que eu estava na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, se o Papa viesse a liberar, com todos os cardeais e bispos, porque é um colégio decidindo tudo isso, então, se ele viesse a liberar, nós não iríamos fazer isso, porque nós fazemos um compromisso perpétuo dessa vivência. Nós escolhemos isso. A vida religiosa faz essa opção. Então, para nós não ia mudar em nada, entendeu? Por causa dessa busca de seguir os passos de Padre Deon na experiência com Jesus Cristo. Que coisa. A igreja, padre, não sei no caso do senhor, mas no caso de outros sacerdotes, a igreja costuma pôr boneco na vida dos padres. Não faz isso, não faz aquilo. Você fez assim, era para ter feito assado. Essa coisa, você está se expondo demais. Legal aí a sua jornada como DJ, mas... Bola mais embaixo, você está cantando muito, você apareceu no programa de TV tal, a igreja põe boneco, fiscaliza a vida dos seus sacerdotes? Não, porque não tem necessidade disso, né? Ela te orienta, né? Eu acho muito bonito a forma que Dom Fernando faz com o Padre Marcelo, né? O Padre Marcelo tem toda a liberdade de fazer o trabalho de evangelização dele e Dom Fernando está sempre junto com ele. Quer dizer, ele é responsabilidade do bispo, ele não tira a autonomia do trabalho, mas ele sempre está ali também como orientador, que vai o próprio Padre Marcelo. Bispo, será que isso dá certo? Como vai ser a caminhada tal? Perante a igreja, a gente vai conseguir aquilo que a gente quer fazer de evangelização? É esse o caminho? Estou com essa ideia. Aí, muitas vezes Dom Fernando fala assim, vamos fazer, vamos experimentar. Se não der certo, a gente encerra. Ou então, vamos encerrar, a gente não vai fazer por esse lado, porque a nossa meta e objetivo é outro. Hoje, até no trabalho é assim. Se você quer alcançar alguma coisa, você vai traçar metas, então você vai buscar aquilo. Se deu certo, beleza, vamos para frente. Se não deu certo, a gente tira dali e monta um outro projeto. Então, a igreja também é assim. Não tem esse do vigiar, porque não tem essa necessidade. Mas nós temos uma doutrina para seguir. Então, dentro dessa doutrina é que a gente vai ver o que eu posso fazer. Eu, como DJ, eu tenho algumas limitações. Eu quero evangelizar com a música eletrônica? Quero. Mas o primeiro passo da minha consciência, não é um pedido da igreja, mas da minha consciência, é que eu não vou tocar música secular numa festa nossa católica. Entende? Eu vou tocar músicas católicas, mas é por princípio. Então, para você ver como vai moldando a nossa caminhada. Não é uma necessidade de ficar vigiando. É claro que se houve algum extremo, a igreja também vai chamar a atenção. Os bispos estão aí para nos orientar e nos chamar a nossa atenção. E aí a gente retoma a caminhada. Porque faz bem. A tua esposa também te ajuda nisso. A hora que você pisou com o pé fora da regra um pouquinho, ela vai falar assim, ei, isso daqui não é vida de casada não, vamos retomar? Ela fala isso, só gritando. Então, diferente da igreja, ela não vai gritar, vai ser silenciosa. Ei, vem cá, vai ser uma conversa particular mais tranquila. Se discute muito dentro da Igreja Católica o que fazer para recuperar terreno, digamos assim, perdido para o mundo pentecostal, neopentecostal, porque hoje, de certa forma, existe uma concorrência, né?
Concorrência. Ah, não, tá perdendo fiel, fiel aqui, fiel acolá, o barulho que eles fazem e tal, não sei o quê. Existe esse diálogo dentro da igreja? O que fazer para recuperar o terreno que foi ocupado pelos evangélicos, pelos neopentecostais? Não tem essa preocupação. A nossa preocupação está muito mais com o diálogo, né? Se todo mundo está no mesmo caminho para a evangelização, então por que a gente vai entrar em briga ou em combate? Algum tempo atrás, a gente ouvia muito pregação de outras religiões se debatendo contra a Igreja Católica. Mas, por outro lado, a Igreja Católica sempre procurou diálogo. Não é expulsar ou tirar para lá, excluir, porque o nosso pensamento não é de exclusão, é de inclusão, de estar junto. Se você faz muito bem o teu trabalho de evangelização, que bom. Só não seja charlatão. Pronto. Só não seja aqueles que vão enganar o povo por causa da fé. E isso a igreja vai bater de frente e vai alertar. Mas, pelo contrário, se você faz a experiência, sim, eu vou partilhar daquilo que eu tenho como experiência. Por isso está aí dentro da igreja o ecumenismo. Ecumenismo não quer dizer você unir a fé. Está dizendo assim, eu converso com você tranquilamente na religião que você tem, mas eu me mantenho na minha posição porque eu sei da experiência que eu fiz, né? Eu participei do Sacra Mix lá em Cascavel, no Paraná. Sacra Mix é uma festa? É uma festa. Que, aliás, o nome é maravilhoso. É, né? Sacra Mix, isso, que é o sagrado mixado. Então, quando eu fui participar lá, eu achei fantástico, cara. Para mim foi um abrir portas, e até mesmo para diálogo. Porque quando eu cheguei, eu era o único padre, né? Os outros eram leigos, que são aqueles que frequentam a igreja católica. Beleza, até aí está tudo tranquilo. Mas a hora que eu vi, nós tínhamos no line-up, então a gente já tinha claramente quem era evangélico que ia subir no palco e ia tocar. Entende? E a hora que cada um subia, tocava, dava o melhor de si, fazia o povo rezar, dançar também, levava para a experiência de Deus. A hora que descia do palco, todo mundo se abraçava. Nossa, foi show, foi muito bom, que legal, gostei da batida. A gente começava a conversar para a produção de muita coisa. Então, criou diálogo. A música eletrônica quebrou, naquele momento, aquilo que poderia ser, entre aspas, uma rivalidade. E mostrou para nós que a gente pode dialogar muito bem. Entendeu? Padres, leigos, ou até mesmo quem é de outra igreja. Nós tínhamos outros lá de 3 igrejas diferentes. E hoje eu tenho amigos formados de lá e sempre estou curtindo o som deles, sempre mandando mensagem, eles para mim também. Então, para você ver, cria elos. Se a gente está querendo evangelizar, a primeira coisa que a gente tem que demonstrar é amor. Ei, se partiu para divisão, já não é de Deus. Entende? Está explicado. Eureka. Então, é mostrar essa situação. E a igreja, ela sempre preocupa, você faz a tua caminhada, mas faça sem a mentira, mostra o Cristo na verdade. E isso ela vai sempre apresentar, né? É claro que a igreja olha, antes o Brasil era maioria católica, hoje já não é tanto assim, mas cada um está fazendo a sua experiência. E por mais que aconteça isso, eu digo sinceramente como sacerdote, talvez seja melhor até mesmo a gente ter uma caminhada com poucos, mas que viva a fé de verdade, não seja católico de IBGE. Eu vou na missa no domingo, ou então depois daqui a 20 meses eu volto. Né? Então, essas coisas assim que não vai casando, porque você fala na entrevista do IBGE que você é católico, mas não tem vivência da comunidade com a comunidade. E é isso que falha. Então, melhor ser poucos mesmo, mas que vivam realmente, do que ser muitos que só trazem um nome. Dúvida besta. Você aprendeu a falar latim no seminário, padre? Nós temos aula de latim, sim. Só que essa sempre foi o meu déficit. O latim. O latim. Latim. Aquilo é complicado, né, rapaz? Para mim, o latim era complicado por causa das declinações, que é a parte básica dele, principal, pode dizer assim, né? Então, isso complicava muito para mim. E eu também foi apenas 2 anos de latim, mas era uma cadeira muito simples, né? Então, por isso, faltou muito da minha parte mesmo de aprofundar, né? Mas que vale um pouquinho. Eu acho, pelo menos, muito bonito. Muito bonito. É demais. Porque aqui, você né? vê os cantos em latim, né? As orações em latim, elas chamam a atenção e mexem com o coração da gente, né? Então, eu acho muito bonito e admiro muito. Padre, minha avó católica fervorosa, minha avó era muito católica, impressionante. E ela era obcecada na vida dos santos, sabe? Eu me recordo ela me contar a história de Santa Luzia, uma coisa linda e tal. Qual o santo, digamos assim, da sua preferência? Qual a biografia de santo que o senhor gosta, que o senhor se inspira? Eu gosto muito de São Bento. São Bento. Isso. Foi um santo que... Foi um monge, na verdade, um abade, que tem uma história muito bonita. Uma pela sua entrega total a Deus, vivendo no mosteiro,
né? E aí, a partir disso, ele foi formando, mas principalmente pela sua intimidade com Deus, né? Narra a história de São Bento que ele nunca quis ser um abade, um chefe do mosteiro. Mas chegou um tempo que todo mundo admirava muito a sua vivência, a sua radicalidade na oração e na fé. E aí vai e elege ele como o abade, o chefe dos monges. Só que para viver a regra de São Bento era muito difícil, porque ele tinha uma vida de ascese muito forte, então cumpria tudo direitinho, rezava sempre, estava ali sempre à disposição e numa intimidade muito grande com Deus, e ele tinha. Chega um momento em que os próprios monges não querem ele mais dentro do mosteiro, e é a hora que um dos monges tenta envenená-lo, né? Não é por quê? Porque ele era rígido? É, por causa da rigidez da vivência. Isso sempre, muitas vezes, acontece. E aí, nessa vivência, ele vai para o momento da refeição com o cálice dele que está envenenado, e a hora que ele dá a bênção, o cálice parte no meio, né? E derrama o vinho. E ele sabe que ali estava um veneno. Então, Deus o livrou dessas situações. O encontro dele também com a sua irmã escolástica, que era também uma abadesa, que estava no mosteiro feminino. Ele vai para visitá-la e é muito bonita a experiência dos dois, que eles passam o dia todo falando das coisas de Deus e partilhando a vida, e a hora que chega o final da tarde ele quer retornar para casa e ela fala assim, não vá, tomara Deus, queira Deus que chova e você passe a noite aqui para continuarmos partilhando aquilo que é próprio do reino. Só que aí começa a chover, e aí São Bento fala para ela assim, nunca utilize as coisas de Deus para fazer as tuas vontades. Então é um aprendizado cada história de São Bento. E pelo seu próprio testemunho mesmo de experiência de Deus, que tem intimidade, né? Coisa que ao longo do tempo muitos de nós fomos perdendo nessa caminhada, que é essa intimidade com Deus. São Bento é fogo na jaqueira. E é o da medalhinha, não é? É, isso mesmo, que tem a oração. Qual a história da medalhinha? Na verdade é porque tem na medalhinha a oração de São Bento, né? A sim. cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu oferece, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Por estar impregnada ali essa oração, todo mundo traz ela consigo como forma de proteção e oração, porque sempre quando você pega nela, você faz a oração para te livrar do mal, que assim foi acontecendo, porque ele tinha esse poder diante de Deus, né? Que o poder é de Deus, mas diante de Deus pela intercessão para libertar de todos os males. Meu pai tinha tem uma devoção até hoje que eu acho muito bonita. A hora que ele vai sair pro meio do pasto, né? Para buscar as vacas. E aí, a hora que ele sai, ele fala assim, né? Que São Bento retira do meu caminho todas as cobras, né? Porque como ele livrou do veneno, então ele livra também do mal do veneno da cobra, né? E ele faz a oração dele e vai tranquilo. Quem rachou uma taça envenenada, irmão, pega a cobra no olho. No olho. E que a maldade e o mal existem, eu acho que não temos a menor dúvida. O mal existe de fato, né, meu bom padre? Mas o diabo existe? Sim. Se o mal existe, ele é o próprio. Como que vai falar que não? Besta de quem fala que ele não existe. O diabo é divisor. É tudo que divide. Então, tudo que separa, já na sua criação mostra muito bem. Ele olha, Deus cria ele como um dos anjos do céu e, de repente, ele se rebela, porque se divide, né? E aí, logo é expulso do céu. E, assim, narra a Sagrada Escritura que ele é jogado sobre o abismo e é principalmente vindo para a terra. Então, a maldade, sim, existe. Por isso, mostra para nós que é um diabo, presença, uma pessoa que faz o mal. Mas ele é tentador. Ele não te obriga a fazer o mal, ele te tenta para o mal. Quem vai dizer sim ou não é você, para a vivência do mal. Por isso que Deus nos deu, graças aí nessa criação, do livre-arbítrio, porque você tem entre o bem e o mal. Qual a escolha você vai fazer? E aí você é que vai escolher. Só que sabendo que quando eu escolho o mal, toda vez que eu pratico um ato de mal, fica marcado na minha consciência. Porque tudo que eu fiz de mal, eu sei o que foi feito. Então vai ficar marcado na minha consciência, né? E por isso, muitas vezes, que nós vamos falando que o pecado vai se transformando dessa presença da ausência de Deus, que a gente vai caindo cada vez mais neste mal, né? Então, por isso. Como é que a igreja explica o inferno, digamos assim? Inferno é para sempre? Vagabundo errou, foi pro inferno, beleza, é para sempre, forever, isso? Não tem uma remissãozinha, um perdãozinho? Não, na verdade não tem, porque se você tivesse, você teria ido para o purgatório. O pensamento da igreja são 3 estados, né? Não é local, é estados. Estados, vivência. Então, é inferno, purgatório e céu. Quem foi para o purgatório,
que é assim, morreu e vive o estado de purgatório. Purgatório, para quem não sabe, é fila da lotérica. 3 horas na fila da lotérica esperando. É bem... Eu acho que é pior um pouquinho, porque vai mexer com as suas dores, né? Lá você só fica cansado. Vai mexer com as suas dores. Por quê? A tua consciência, tudo aquilo que você não viveu, que era para ser vivido perfeitamente, tua consciência vai acusar. E é como se Deus voltasse para refazer, justificar aquilo que foi praticado de erro, mas na misericórdia. Então é você retomar toda a sua vivência de erro e ver assim, ei, havia chance de você fazer diferente, e era assim. Vamos colocar um exemplo, o Pato está dando um exemplo, para clarear. Então o purgatório vai ser esse estado, mas para mim, vou colocar assim como sacerdote, o purgatório seria como fosse um abraço do Cristo. A hora que você chega, ele te abraça e vai cobrir as suas imperfeições com a perfeição dele. Só que isso gera dor, porque é voltar de novo nos seus traumas, nos seus erros, né? Para refazer isso em Deus, para você estar em paz, estado de paz, céu. Por isso até mesmo a gente muitas vezes brinca, o céu pode começar em você, começar aqui, mas depende do como você vive esse céu interior, né? Agora o inferno também pode começar aqui, se você não tem paz, se você não vive essa paz interior, se você não tem essa experiência do amor de Deus, você já vive um inferno, porque você vive na tribulação o tempo inteiro, nada te traz paz, você sempre está brigando com todo mundo, inferno, né? Inferno é a ausência de Deus. Então você foi criado por Deus para retornar para Deus. E de repente, no meio dessa trajetória, você agora não cumpre a trajetória. Então é choro e ranger de dentes, é se dobrar sobre você mesmo e viver a ausência de Deus, né? Que aí vai ser o inferno onde o demônio está, o capeta está, porque ele vive ausente de Deus. Mas então, assim, traduzindo, o purgatório seria um lugar de transição. O purgatório seria o teu lugar de purificação para a entrada do céu. Para a entrada do céu. Isso. Mas o inferno não lascou, é para sempre. Se ferrou, porque para sempre, para sempre é muito tempo, você não acha, não? É eterno. Não, mas eterno é muito tempo. Mas, não existe tempo. É eterno. Eterno. Vem cá, e onde é que entra a capacidade infinda de perdão de Deus? Então, na verdade, Deus é infinito em misericórdia. Deus sempre derrama misericórdia, mas você aceita a misericórdia de Deus? Pô, às vezes eu tô lá no inferno, pô, tá uma merda aqui, eu aceito. Não, depois lá não tem chance mais não, é aqui. Aqui, padre, mas aqui. É Deus difícil, derrama misericórdia para você, sobre você, de todos os teus pecados. Mas você aceita essa misericórdia e muda de vida? E se eu não tive contato com a possibilidade dessa misericórdia? Não, eu estou perguntando para você, nessa experiência, você aceita a misericórdia, sim ou não? Sim, eu estou aceitando. Então, nessa hora, você vai caminhar com o processo daquilo que é o caminho de santidade que nós falamos dentro da igreja. Você vai buscar ser uma pessoa melhor, a amar mais, a estar mais próximo dos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é essas situações que a gente vai traçando no processo de santidade. Agora, se não houve conhecimento disso, o que faltou? Faltou da minha parte como padre chegar em você e te evangelizar, e faltou também outros chegarem em você e mostrar esse Jesus, certo? Mas a tua experiência de Deus, você já nasce também com ela, porque tua mãe te falava de Deus, tua avó falava de Deus para você, né? Talvez não apresentou o caminho de santidade, aí é uma outra coisa, né? Mas pelo contrário, se você aceita, eu acho ótimo o Alto da Compadecida. Que é maravilhoso. É perfeito. Né? A explicação daquilo que você está falando. Perfeito, do Alto da Compadecida. Na hora que vai fazendo o julgamento todo mundo, Jesus é misericordioso. Perdoa o padre, perdoa o bispo, perdoa a mulher, perdoa o homem. Só o Zé Grilo, né? E agora João Grilo, que ele que fala assim, não, foi eu que levei todo mundo a errar. E ele vai tomando um caminho de inferno. Porque ele sabe, ele tem... Todos nós sabemos o que nós fizemos de bom e de ruim. Então a gente vai falar assim, não dá mais, eu fiz errado. Estar diante do Senhor é a verdade plena, não tem como mentir. Então por isso você mesmo vai falar assim, não é isso. Entendeu? E aí eu vou tomar essa posição de inferno. E é nessa hora que Deus, por mais que derrame misericórdia, lembra lá dele? Deus vai falando, não faz isso, vem cá. E ele vai tomando a caminhada dele. Até que Nossa Senhora vai falar assim, ei! Peraí, né? Você viveu tudo isso por causa disso, e você tem essa chance,
Mas a chance não é lá no céu, a chance é aqui. Por isso que o filme mostra que ele volta à vida aqui, porque ele tem chance, aqui, de aceitar ou não essa misericórdia, porque lá ele já não ia aceitar. Isso é bonito e muito complexo, muito, né, padre? Vamos combinar que é complexo para Dedéu. Porque assim, as hipóteses vão surgindo. Por exemplo, Virou catequese Virou agora. catequese essa mulher. Saideira. Não, mas aí... Por exemplo, padre, sujeito que viveu 500 antes de Cristo, foi um assassino bárbaro, mas nunca teve o conhecimento da palavra, nunca teve o conhecimento do amor divinal do nosso Senhor Jesus, entendeste? Levou uma vida literalmente entre os bárbaros. Aí como é que faz a alma desse cabra? Vai pro inferno e fica lá? Você está falando de uma coisa que é conhecer Jesus Cristo. Mas o ser humano nasceu com a marca eterna, que é a capacidade de amar. Quando ele infringe essa lei do amor, então ele mesmo se condenou. Entende? E isso não importa em qual tempo seja. Sempre o ser humano, até nas leis civis e também na vivência da moral, seja em qual religião for ou não religião, sempre teve para ele não matar o próximo. Entendeu? Nem sempre, né? Então, não, sempre foi. Nas batalhas, por mais que eles faziam isso, era até mesmo porque era entrar em batalha para manter-se no status que tinha. Então, eles estavam colocando o status muito mais à frente. Ou, muitas vezes, por causa de uma batalha de fé mesmo que entrava na briga. Mas, por outro lado, o pensamento marcado dentro do ser humano é sempre para o amor. E se ele infringe o amor, nessa hora, ele não vai estar vivendo aquilo que é próprio da nossa criação. E para nós, quem foi que plantou isso foi Deus. Repito, é muito complexo, né, assim, eu concordo com o que o senhor verdade, falou. Você está querendo condenar a pessoa? Não, não estou querendo condenar. Eu concordo com o que o senhor falou. A única coisa assim, que é muito difícil para mim entender, né, para eu entender melhor, perdão, é o seguinte, sabe, o caráter irremissível da condenação infernal. Acho que todo mundo tem uma segunda chance. Mas a segunda chance já é te dada a cada dia que você acorda. E não é só uma segunda, é uma terceira, uma quarta. Eu tenho 45. Só se for contar por ano. E agora, se for contar por dias, vai ser ainda muito mais. A cada dia que você deita, você olha para o teu dia e vê o que você fez de bom e ruim. Você sabe muito bem. Tem dia que você está muito frustrado, outro dia você está muito alegre. E aí você viu, nossa, hoje eu estou realizado porque eu fiz. E principalmente quando você faz o bem, a realização te completa ainda mais. Certo? Você tem uma experiência dessa a cada amanhecer, a cada minuto que passa. E aí depois, a hora que vai para a eternidade, você ainda quer ter mais chance? Porque aqui a gente vive 50, 70, 80 anos. A eternidade, como o senhor falou, não é tempo porque é eternidade, mas... se tiver um relógio Cássio lá, meu irmão vai demorar a passar, viu? Não, na verdade não vai adiantar, porque é atemporal. O diabo que inventou a eternidade, pelo amor de Deus, que coisa. E reencarnação, como é que o senhor vê a reencarnação, padre? Não vejo. Esse conceito. Não vejo, não faz parte da minha fé. Não tenho o que dizer. Mas a Igreja Católica em nenhum momento acreditou na possibilidade ou defendeu esta tese da reencarnação? Não. Reencarnação para nós não faz parte da nossa caminhada. E quem pode te responder isso muito bem é quem é espírita. Sim. Eu sou católico. Claro. Então, não faz parte da minha caminhada. Eu não vou saber traduzir para você corretamente o como é e o que é. Mas o senhor já chegou a estudar sobre, a se interessar sobre? Não. Porque assim, é uma tese que une várias religiões, né? O budismo, o kardecismo, o hinduísmo, etc. Mas a experiência da fé é feita, graças a Deus, pelo ser humano. Sim. Não é? E cada um vai respondendo a sua própria experiência de fé. Eu vou responder por aquilo que é próprio da minha fé, claro, que é o catolicismo. Aquele que fez no espiritismo, ele que vai poder dizer isso. Porque eu não posso ser, principalmente como sacerdote, ser aquele que vem aqui e acusar um monte de coisas sobre a fé do outro. Claro. Porque foi a experiência dele. Eu o respeito, mas não faz parte da minha caminhada. Entende? Então, por isso não dá para eu ficar emitindo. É claro que entre os meus fiéis, na hora que a gente vai trabalhar sobre isso, a gente vai falar qual que é a nossa fé. É a fé em Jesus Cristo, a fé católica, que já tem uma doutrina. E dentro da doutrina não participa a reencarnação. Então, diante disso, não faz parte da minha fé. É a mesma coisa, com todo respeito, quem é de Umbanda, Candomblé, com todo respeito e carinho, eu digo aqui para vocês. Muita gente passa pelo lugar onde tem uma oferenda e morre de medo. Eu passo tranquilamente, porque não faz parte da minha fé. Sim.
E eu respeito a fé do outro que ali fez e está lá. Mas ele sabe qual o sentido que tem para ele na experiência. Mas para mim não tem. Porque a minha experiência está pautada no Cristo. E a minha experiência está no sacrifício do Cristo no altar. E principalmente o sacrifício do Cristo na cruz. E aí eu seria muito, muito irresponsável em ir acusar alguém e falar da fé dele, como eu já ouvi algumas pessoas falando. O padre fulano, então fulano falou, disse disso do espiritismo. E não está correto por causa disso e disso. O próprio espírita falando, por causa disso e disso. Então fala assim, ei, com todo o respeito que eu tenho a ti, você sabe muito bem falar da tua fé. A Igreja Católica ela vai apresentar isso e estuda, os padres estudam isso. Mas eu vejo que aqui, principalmente, não é para eu entrar em embate e falar que isso ou aquilo da fé do outro. Ele fez a experiência lá. Se ele vir conversar comigo, eu vou apresentar para ele a minha fé. Perfeito, padre. Perfeito, perfeito. É bem isso mesmo. E outra coisa, padre, vamos dizer, um jovem que queira entrar para o seminário se pergunta qual vai ser a coisa mais difícil que eu vou enfrentar ao longo da minha vida de padre? Você diria o quê? Eu falo que é a própria conversão. Quando você entra para o seminário, o seu desejo é de ter a vida entregue ao Cristo. Então, para isso vai exigir conversão, mudança de vida. E é uma mudança de vida até mesmo da sua mentalidade, que nós chamamos de metanoia, mudança de pensamento. Então vai entrar o porém da obediência, da pobreza, da castidade, vai entrar o aceitar e vivenciar com alegria cada um dos sacrifícios, vamos colocar assim, as dificuldades da vida, não é que você vai fazer o sacrifício, mas as dificuldades da vida sem murmuração, sem reclamação. Abraçar o que é próprio do Evangelho, que é estar à disposição do outro como serviço, então você vai servir o outro, entende? E aí, essa vivência de mudar o pensamento que talvez seja o mais difícil, que a gente entra para o seminário querendo colocar o nosso pensamento e com a experiência que a gente estava com ela aqui fora. Sim. E a hora que você entra lá, você vai ver que você vai buscar aquilo que é próprio da identidade do Cristo. Então, e aí, está disposto a isso? Entende? E aí, vai pegar, irmão? Por isso que eu acho muito bonita a forma de Jesus com os discípulos. Olha, é muito, mas muito fantástico a forma com que Jesus passa pela vida das pessoas. Passa por cada um, Pedro, André, Tiago, João, e ele passa assim, vem e segue. Ele faz o convite, mas quem vai dar a resposta é a pessoa. Eu posso passar por qualquer pessoa e falar, vem e segue, mas é ela que vai dar a resposta. Então, quer dizer conversão, mudança, abraçar o que é próprio da fé. Dúvida cruel minha, padre. Exorcismo, vocês têm algum curso no seminário de exorcismo? Não, treinamento para espantar encosto? Não. Tipo um kit primeiros socorros? O sujeito tá possuído, pega o kit primeiros socorros aqui de exorcismo. Vai rezar, rapaz, é só isso. Não, na verdade, sim, temos sim padres exorcistas dentro da igreja especializados para esse trabalho, né? Então, eles vão estar preparados para isso. Nós temos mesmo a preocupação com a evangelização. E fora. Se nós temos essa vivência de evangelização e de oração, não há espaço para o inimigo. Entende? Não vai espaço para o demônio. Porque a gente vai buscar isso. É claro que ele é tentador. Que às vezes a gente fecha a casinha ali, põe 5 na defesa, mas o demônio dribla, que é uma desgraça. Ele é tentador, ele vai procurar as brechas. Sim. Né? Então, principalmente, a vida de oração é essa forma, entre aspas, de dizer, assim, né, numa linguagem nossa, uma blindagem, mas que você que vai fazer essa experiência também da tua vida de oração. Mas temos, sim, padres especializados para isso. Não é que ensine no seminário. Sim. Cada um vai buscar também dentro da área da teologia a sua especialização e trabalho. Mas qual é a explicação? Aquelas pessoas são possuídas por quem? Pelo diabo encarnado? Por ajudantes do diabo? Só perguntando, cara. Quem tá aí, meu? Jesus fazia isso até no Evangelho. Quem é você? Aí ele falava. É só perguntando para saber se é um trabalhador dele ou se é ele próprio. Porra, aí é complicado isso mesmo. Padre, a gente tá quase chegando no final da nossa entrevista, reta final. Deixa eu falar uma coisa. Qual a grande dúvida teológica, metafísica, que a igreja, que as escrituras, que os seus estudos teológicos ainda não explicaram, padre? Por que eu não me converti? Cara, é simples. Deus está aí, diante de todos nós, em toda a criação, como
principalmente os filósofos antigos vão apresentar, né, São Tomás, na escolástica, tudo mais. Dá para ver Deus em toda a criação. E por que eu, ainda como ser humano, não o reconheci? Né? É uma deficiência nossa? Ou será que porque é o livre-arbítrio que Deus nos permitiu a escolher se eu quero ou não conhecer? Entende? Sim. Então, por isso, por que eu não estou olhando para os outros nessa minha fala, estou olhando para mim. Por que eu ainda não me converti? Porque minha busca é essa, eu fiz uma experiência e é isso que eu luto a cada dia. Mas a resposta também vai ser minha, né? Qual a fidelidade que eu vivo? Porque em Deus não preciso buscar a resposta se Ele existe, se Ele não existe. Está aí a prova do ser humano em cada dia, você poder andar, respirar, sabe? Pensar, agir. Cara, ter a autonomia que nós temos, sabe? É um olhar de Deus que você olha e fala assim, poxa vida, veja a grandeza de Deus em tudo isso. Dá para a gente ler isso em tudo que a gente vai fazer. E aí, de repente, o ser humano ainda não crê nesse cuidado e dessa presença, no milagre simples da vida. Que maravilha. Olha, isso foi o Padre Rômulo Leal, essa simpatia. O Padre DJ. Padre, eu estou ansioso para frequentar, para ir a uma festa em que o senhor esteja comandando as picapes. Também quero ir numa missa sua, né? Sim. Por favor. Valeu. Foi uma honra e um prazer, viu? Muito obrigado, Padre. Agradeço aí pelo convite de você. Espero ter auxiliado um pouquinho aí nessa partilha de vida, contando a história em meio às brincadeiras. Não, você foi sensacional, Padre. Sem sacanagem. Gente, esse foi o Saideira, né, desta terça-feira vespertina. Esse episódio vai subir em breve para o YouTube. E vocês curtam, compartilhem, façam o que bem entenderem. Beijoca a todos. Esse foi o Padre Rômulo Leal. Valeu! Valeu! Fui!